Boa noite, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho longa, porque nós estaremos falando sobre toda a rede de frios e os imunobiológicos, e nós estaremos também repondo a aula da semana passada, que eu não consegui chegar a tempo em casa, tá? Então, eu deixei aí no grupo os slides sobre a rede de frio, que vocês também vão poder acompanhar tá? Também pelo material de estudos. Vamos ver aqui se eu consigo passar aqui. Então, hoje nós vamos então iniciar, tem a aula 5, que é a aula 6, né, no caso. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a rede de frio, tá? E qual é a diferença entre a rede de frio e a cadeia de frio? Nós temos aí o processo, né, que nós colocamos aí no grupo, que vocês podem acompanhar. Então, existe duas diferenças quando falamos sobre rede de frio e cadeia de frio. A rede de frio é um sistema amplo que inclui uma estrutura técnico-administrativa orientada pelo Programa Nacional de Imunização, por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento, que visa a manutenção adequada da cadeia de frio. E o que é cadeia de frio? É o processo logístico da rede de frio para a conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição, transporte, de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais. Então, o que significa, tá? Em primeiro lugar, a questão dos imunobiológicos, né? Muitos deles são produzidos aqui no Brasil, mas muitos eles são produzidos a nível internacional. Alguns insumos não são, para constituir uma vacina, eles não são produzidos aqui, eles vêm de fora. Eles podem vir separadamente ou podem vir na sua totalidade. Por exemplo, o Covid, na época do Covid-19, né, o insumo principal, que seria o vírus, né, atenuado, ele veio importado separadamente. E aqui os outros laboratórios fizeram o restante da constituição vacinal. Tá? Então, tudo aquilo que fazemos em relação a imunobiológicos, né, ele vem centrado de um órgão superior no qual é feita toda uma testagem para que aquela vacina possa ser autorizada eficazmente para o seu uso. Nós, na realidade, até na época do Covid, esse ponto ele foi pulado, porque existe uma legislação ética, inclusive sobre o uso de cobaias. A gente tem que garantir a eficácia de uma determinada vacina com 5 anos. E isso não aconteceu porque a gente não tinha esse tempo hábil, tá? Mas o certo é esse, a gente ter uma eficácia, uma testagem com cobaias para ver se realmente ela pode ser aplicada em humanos. Então, a rede de frio, ela trata disso. É toda essa estrutura técnica que existe no Programa Nacional de Imunização, no qual vocês podem até puxar esse programa, esse manual, via internet também, tá? Ele fala sobre as normas, sobre como é o processo todo de uma forma, em forma de normatização. Como que é feito o planejamento da campanha de vacina,
como que é feito esse financiamento, como que é feita até a manutenção dessas dosagens, tá? Nada ela vem por acaso, tá? Nada é feito por acaso. Como que é feita a distribuição das vacinas a nível nacional? Né? Então, a nível nacional, a nível de Brasil, como que é feito? A partir de quê? Como que o Ministério da Saúde vai distribuir essas doses de vacinas desses imunobiológicos de maneira igualitária para que toda a população seja atendida? É através dessa rede de frios, dessa avaliação, dessa normatização. Através de quê? Através por exemplo, das declarações de nascido vivo. Então, é através dessa estatística de declaração de nascido vivo que eu posso entender quantas crianças nasceram no estado do Amazonas, quantas crianças nasceram no Acre, no Pará, no Rio de Janeiro, né? Então, é através desses dados que a gente consegue identificar, por exemplo, quantas doses de BCG, que é o tipo de uma vacina que toma ao nascer, em dose única, né? Que eu vou distribuir para o estado do Amazonas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma média de 1.000 crianças, vamos botar assim, que nascem no estado do Amazonas, o Ministério vai fazer um planejamento de 1.000 doses de BCG para aquele estado. Agora, ele tem um compilado, é a nível de Ministério que eu tenho um compilado, né, que eu procuro ver quantas crianças que nascem no Brasil mensalmente para que eu possa adquirir a vacina BCG em dose adequada para distribuição nesses estados para fazer a vacina. E aí é o efeito cascata, né? Então, primeiro o Ministério da Saúde, ele compra os insumos, ele compra as vacinas, né? Então existe essa rede. Dessa rede, então, eu tenho a nível de Secretaria de Estado, que aí eu tenho as secretarias de todos os estados, que tem também o compilado total de doses de vacina. Então, por exemplo, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, ele sabe quantas crianças que nascem em cada município. E desse total é que ele vai adquirir essa vacina. Então, é por isso que cada município tem a sua Secretaria de Saúde. E dentro da sua Secretaria de Saúde existe um setor de imunologia. Para quê? O setor da epidemiologia, imunologia. Para quê? Para que eu tenha, né, todo um trabalho de digitação, de informação para a rede, tá? Que é o Informe SUS, para que eu entenda quantas vacinas eu preciso. Então, por isso que é necessário inclusive as notificações, para que eu entenda quantas vacinas eu preciso para aquele município, depois estado, depois a nível nacional. Compreenderam? Um outro exemplo, tá? Se eu tenho casos, por exemplo, agora recente, né, de influenza, casos de Covid, casos de dengue, como que eu sei que ocorrem essas estatísticas? Como que eu sei quantos casos de Covid existem? Como que eu sei quantos óbitos por Covid aconteceram em cada estado? É através da certidão de óbito, ok? Mas nem todos os óbitos eles foram notificados na certidão de óbito por Covid. Então, é através do quê? Da notificação. Então, é através dessa notificação
que é preenchida, que eu alimento o sistema, que a Secretaria de Estado vai entender quantas doses de vacinas eu preciso para aquele local. Vou dar mais um exemplo. Todo profissional de saúde, ele deve tomar a vacina da influenza anualmente. Ok? Se eu não tiver funcionários da saúde vacinados adequadamente, eu não consigo notificar para o sistema quantos funcionários foram vacinados. O que vai acontecer no próximo ano? O Ministério vai me mandar doses relativas àquilo que eu vacinei em 2023. Então, se nem todos os funcionários forem vacinados, eu não vou receber vacina adequada para o ano de 2024. Compreenderam? Alguma dúvida? E assim vai.